amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para nós analisarmos as novas concepções que nós teremos para o agronegócio brasileiro, notadamente do trigo, que está entrando no time das commodities brasileiras de exportação. Não só pelos problemas climáticos, não só pelas demandas internas causadas aí pelo Corona Voucher, por esse auxílio emergencial dos R$600, onde o povo consumiu mais alimentos durante a pandemia, mas principalmente pelas demandas externas. E o trigo está sendo cogitado como um produto exportável, principalmente para o segundo semestre. Essa análise está sendo feita pelo Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, que está conosco nesse instante, e a gente cumprimenta o Lucílio. Lucílio, muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, João. Prazer estar com vocês. Muito bem. Lucílio, como eu disse, a questão do trigo, mais do que a fazer uma contextualização dos fatos, do frio, dos preços atuais, é importante a gente olhar para frente. Então, o trigo realmente vai ser um produto tão exportável quanto soja e milho? Claro que guardado as devidas proporções, né, Lucílio? Sim, João. Na verdade, a cadeia produtiva do trigo, e pensando dentro do agronegócio brasileiro, ela ainda tem, vamos dizer assim, um peso pequeno, considerando o contexto agregado. O CPEA, inclusive, está terminando estudos dessa natureza, segregando aí um conjunto de 10, 11 cadeias produtivas, em parcerias que a gente tem com a Confederação Nacional da Agricultura. E um ponto importante que se vê é porque um produto extremamente aí presente no nosso dia a dia não consegue crescer dentro do país, ganhar área e certamente ganhar em termos de oferta e passar aí para o contexto de exportação. Nós somos importadores líquidos, importamos aí ao redor de 45% a 50% em média do que o Brasil consome, e mesmo assim a gente tem espaço, a gente tem área para produzir e claramente aumentar essa disponibilidade interna. O grande ponto que está por trás é que, em geral, tradicionalmente, os preços do trigo cedem em maior intensidade no período de colheita e muitas vezes se descola até mesmo da paridade de importação, que é o que dá o limite máximo de preços aqui dentro, sendo que não é incomum, em alguns anos, a gente ter, inclusive, ausência de compradores domésticos para o produto nacional. Então, apesar de um ambiente em que nós somos importadores líquidos, ainda se encontram alternativas de exportação e, na verdade, empresas e cooperativas do Sul, em especial do Rio Grande do Sul, encontram na exportação uma alternativa de melhor rentabilidade, de dar liquidez para o produto e trazer claramente um pouco melhor a remuneração ao produtor. Mas é uma dificuldade muito grande, né, em termos de concorrência internacional, uma vez em termos de qualidade, há sempre uma disputa se o nosso produto tem ou não tem qualidade, mas a gente consegue sim, em alguns momentos, colocar esse produto em nível internacional. Só para colocar aí alguns números gerais, o Brasil é o sétimo maior importador mundial de trigo, e nós não figuramos como os grandes exportadores atualmente, mas temos sim condições de se tornar grandes exportadores, até se a gente colocar do ponto de vista de exportação, o 10º maior exportador mundial, que é a própria China, exporta aí 1 milhão de toneladas. Então, a gente teria condições de figurar nesse ambiente. Agora, para isso, a gente precisa ter um pouquinho mais de excedente, que não é o nosso caso, a questão de qualidade, na verdade, né, para conseguir absorver e claramente encontrar esse comprador disposto a adquirir o nosso produto. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente vê na cadeia do trigo
um pouquinho de poder de mercado dos elos consumidores, os moinhos de trigo, vamos colocar assim, perante os elos vendedores da matéria-prima, do trigo, e claramente isso chega até o produtor. Eu acho que tem uma questão estrutural dentro da cadeia, lembrando que a gente, se encontrasse certamente uma possibilidade de termos competitividade domesticamente para diminuir a necessidade de importação, ou até mesmo encontrar compradores internacionais, isso seria extremamente útil. Primeiro que a gente tem um percentual expressivo de área na região sul do Brasil que fica parada no inverno. E não é um percentual pequeno, são percentuais expressivos. E, ao mesmo tempo, a gente tem em outras regiões do país, até mesmo no Cerrado, também áreas que ficam em pousio em virtude de não ter aí uma cultura comercial atrativa. Então, do ponto de vista até mesmo de expansão aí de tecnologia, não tem como não falar dos melhoramentos genéticos e dos plantios que estão aos poucos sendo incrementados no Cerrado brasileiro em áreas sob irrigação, sob pivô central. Eu acho que esse é o potencial e a gente sabe que tem algumas empresas, não somente a Embrapa, mas algumas empresas privadas fazendo melhoramento genético, tentando viabilizar o cultivo de trigo no Cerrado brasileiro. Eu acho que esse é uma alternativa importante. Então vamos cotejar os números, né, Lucílio? Então nós estamos importando, em média, você vai confirmar, 6 milhões de toneladas. Nós estamos produzindo de 7 a 7,5, ou seja, nós estamos com excedente em termos de consumo geral de 1,5 milhão, que são exportados. Mas, na verdade, eu não sei se esse balanço seria razoável de se supor, o Brasil ser autossuficiente na sua produção, deixar de importar trigo da Argentina, do Canadá, que é normalmente até mesmo da Ucrânia, e nós ficarmos sem necessidade de importar e passarmos a exportar os nossos excedentes. Isso está no cenário? Isso poderia acontecer em quanto tempo? Veja, João, nós estamos nos últimos 5 anos importando, 6 milhões e meio, 6 milhões e 700 mil toneladas em média. Não é um volume pequeno, é um volume expressivo. E nós, nos últimos 12 meses, exportamos menos de 400 mil toneladas, né? Nós temos uma produção doméstica dos últimos 5 anos ao redor médio aí de 5 milhões e meio de toneladas, mas para um consumo médio dos últimos 5 anos também, na casa de 12 milhões de toneladas. Então, se a gente olhar a produção com o consumo, é difícil, inclusive no curto prazo, visualizar que nós vamos dobrar a nossa produção e gerar excedentes. Eu diria que é quase improvável, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista tecnológico, pensar algo nessa natureza, num crescimento tão grande. Tomara que isso aconteça, mas é difícil hoje colocar alguma coisa nesse sentido. Então, primeiro, por que isso acontece? Primeiro que o risco do trigo para a região sul do Brasil é grande. O custo de produção não é baixo. Claro que uma boa parte, ou a maior parte desses produtores da região sul produzem trigo sobre recursos financiados e com seguro. Mas mesmo assim, o risco é muito grande. Vejam que nessas 2 últimas semanas, o trigo está aí caminhando para uma fase final de ciclo, e a gente viu chuvas, vimos geadas e etc., que podem atrapalhar. E o trigo é muito sensível, ou seja, qualquer mudança climática no dia véspera da colheita, pode levar tudo a uma perda total, né? Então isso complica um pouquinho. Outra que, do ponto de vista ainda da região sul, em termos de produtividade e custo, e pensar custo por unidade produzida, é difícil a gente competir com outras regiões
por exemplo, a Argentina, União Europeia, o próprio Hemisfério Norte, e pegando aí Canadá e Estados Unidos, que tem condições edafoclimáticas muito melhores do que a gente. Então, um caminho seria levar claramente esse trigo para o cerrado brasileiro, abastecer uma parte do consumo doméstico e dessas regiões de centro-oeste, norte e nordeste com esse produto, e aí talvez a região sul abrir uma possibilidade de exportação. Mas um ponto importante é que uma boa parte do nosso trigo que vai para exportação é um produto que vai para a ração, não necessariamente para o consumo humano. Então, é aí que está o desafio. E essas oportunidades aparecem quando o preço de milho está nas alturas. O preço de milho internacional está nas alturas. Então, isso também vai depender aí das condições de oferta de cada ano. E eu acho que o grande desafio para o curto prazo, na prática, João, é que os estoques mundiais de trigo estão crescentes. Nós estamos hoje com um estoque de trigo na casa de 42% de um consumo mundial. Esse é o nosso desafio, como concorrer no mercado internacional, num ambiente com esses estoques grandes. E o trigo vem, ao longo dos anos, aumentando. Esse é o maior estoque que se tem em termos de dados históricos, isso desde 1960. Então, veja que é o maior estoque, a maior relação estoque-consumo em 60 anos. E isso dificulta as transações internacionais daqueles players que estão entrando no mercado, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas, sim, a gente precisa buscar a solução para o contexto de trigo no Brasil, inclusive do ponto de vista de políticas públicas, definir, nós vamos buscar sim essas alternativas ou nós vamos continuar como importadores líquidos? Se formos continuar como importadores líquidos, precisamos dar alternativa para os produtores, por exemplo, da região sul. Que alternativas? Alternativas de renda mesmo eu estou falando, né? Porque não se tem na mesa hoje também uma cultura comercial que contribua para essa renda dos produtores. É algo muito crítico. Certamente, de novo, as exportações seriam uma solução. Mas para as culturas que hoje nós somos exportadores, nós temos excedentes. No caso do trigo, a gente importa mais da metade do que consome. Então, pensar em excedente, eu confesso hoje que é muito difícil. Mas a gente pode abrir alternativas de algumas regiões deficitárias, como Norte e Nordeste, importa, e isso já acontece atualmente, até mesmo parte do Sudeste, e a região Sul produziria, então vamos buscar alternativas de exportação. Que as cooperativas já tentam fazer, em anos em que os preços domésticos caem de forma mais expressiva. Não, a grande abordagem, Lucílio, como era de se esperar, você abriu várias perguntas aí, mas só para fazer um resumo para quem está chegando agora, que Lucílio, o CPEA, no seu levantamento, está dizendo que sim, a expansão para atender o mercado interno diminui a importação se daria lá no centro-oeste com irrigação. Vamos falar dessa alternativa. E, de outra parte, o sul ficaria com capacidade de exportação desde que produzisse qualidade. Mas no meio do caminho nós estamos vendo um excedente do trigo, o maior momento de excedente, né? Desde 1960, segundo seus levantamentos. Então, nesse caso, diante desse fato de que o comprador está abastecido, né, Lucílio, a gente tira o pé do acelerador? Já os produtores tentam fazer isso em alguns momentos, né? E, por exemplo, ano passado a gente teve uma redução diária, esse ano com os preços em alta. Veja um ponto importante, né? Os preços de trigo pós-pandemia subiram de forma mais intensa no Brasil e atingiram aí seus picos no Brasil em maio. Isso preço de negociação do moinho comprando o trigo do produtor, na verdade das cooperativas, das tradings, ou até mesmo importando.
E com isso, né, maio, caminhando aí já para o plantio no Paraná, uma perspectiva positiva para o Rio Grande do Sul, os produtores aumentaram a área em 14%, 15%, porque os preços estavam bons. Só que isso implica, considerando uma recuperação de possível recuperação de produtividade, isso vai depender do clima. Com esse aumento de área, os dados de Conab de início de agosto apontavam a produção aumentando em 30%. Mesmo assim, a gente necessitaria de importação equivalente à do ano passado. Sim. Ou seja, não tem excedente, as importações continuariam iguais, mas a expectativa de melhora da oferta doméstica já derrubou preços no Brasil. Tem uma questão de câmbio que derrubou aí a paridade de importação, mas essa expectativa de maior oferta já cai preço. Apesar de um ambiente de paridades em níveis extremamente elevados. E para o produtor, primeiro que o produtor, preços ao produtor de balcão, ele não teve a recuperação observada no mercado disponível, esse é um ponto. E agora as quedas observadas já são maiores também ao produtor do que no mercado disponível, nessa negociação do moinho com as cooperativas. Então o produtor sente muito, né? Além da questão de risco edafoclimática. O risco da cultura é muito grande, a probabilidade de perda é muito grande e isso limita a expansão. Veja, o produtor já tirou pé faz muito tempo da cultura do trigo. Nós temos, se a gente pegar a área cultivada com cereais no verão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, soja e milho, por exemplo, e qual é esta área que vão para a cultura comercial na segunda safra e inverno, um percentual muito grande fica parado. Nós estamos falando de alguns milhões de hectares no Rio Grande do Sul que fica parado e que são áreas aptas para entrar trigo. Por que não entra trigo? Porque o risco é grande, porque eles não encontram alternativa e atratividade com a cultura. Então, eu acho que tem alguma coisa, inclusive de política pública, que precisa ser melhorada. E, de novo, ou vamos deixar claro que não queremos esse crescimento, esse possível crescimento, vamos continuar como importadores, da maneira que a gente vem nos últimos anos. E, boa, se é isso, precisamos falar para os produtores, inclusive mecanismos que melhorem a margem desse produtor, uma vez que essa área vai estar parada. Não, excelente. Nós temos que definir. É isso que você está colocando para o público que nos assiste aqui no Notícias Agrícolas. Uma série de outras perguntas. Nós continuamos tendo necessidade de importar porque temos esses problemas de produção, conforme você acaba de dizer, ou tem aquela questão sensível da qualidade. Nós temos que importar a qualidade porque nós aqui dentro não produzimos trigo com a necessidade da demanda. É isso, Lucílio? Exatamente nesse ponto, né? E vejam que num ano como 2020, em que a gente vai ter aumento de oferta de trigo na região sul, possivelmente, com uma perda observada no verão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, veja que possivelmente a gente vai importar trigo para o consumo humano e parte desse trigo da região sul possivelmente vai para a ração animal, porque o preço do milho, né, tá alto. Então, é uma incoerência, é uma questão aí mercadológica, de novo, é extremamente complicada de resolver. O mercado privado vai dançando e vai jogando com as informações que se tem, mas eu acho que precisamos aí de uma política pública muito clara nesse sentido. E claro que isso fica para uma outra conversa. A região sul é muito complicada nessa linha, especialmente o Rio Grande do Sul, em virtude desse problema do trigo e inclusive problemas com o arroz, né, em que a gente tem uma dificuldade muito grande também de expansão dessa cultura no Brasil, e os produtores sofrendo ao longo dos anos com margens e automaticamente vão migrando para alguma outra cultura um pouquinho mais rentável, mas mesmo assim não consegue muitas vezes se sustentar na atividade agrícola. Antes de nós focarmos a essência que é da sua mensagem, que é uma necessidade da definição da política pública, ou seja, se nós vamos ser país autossuficiente exportador ou não, mas para isso nós precisamos ter a garantia de renda. Um pequeno adendo antes. Para o trigo, enfim,
mudar com sua grande área para o centro-oeste, para as áreas irrigadas lá do norte do país, é preciso melhorar ainda a qualidade ou o que nós temos é suficiente para essa migração para o centro-oeste, Lucílio? João, as empresas, a Embrapa e as empresas privadas estão buscando alternativas de melhoramento genético para essas condições. Tem aí com frequência, inclusive na CTN-Bio de hoje, tem na pauta, hoje à tarde tem uma reunião, se eu não me engano, até extraordinária da CTN-Bio, em que tem na pauta a liberação de uma tecnologia de uma empresa privada do Mato Grosso para o trigo e com aí, na verdade, para resistência seca, né? Nós estamos, na verdade, falando aqui de meados de agosto, em que há na pauta, então, da CTN-Bio, essas possibilidades. Então, os agentes estão buscando, né, e veem isso como alternativa. A gente vê aí produtores onde tem um pouco mais de disponibilidade de água, essa possibilidade de irrigação entrando para a cultura do trigo, em Minas, em Goiás, aí no entorno de Brasília, inclusive. Mas claro que precisamos continuar com esse melhoramento e atratividade. Então, de novo, buscar aí alguma forma, inclusive governamental também, de mostrar essa cultura como prioridade do ponto de vista de governo. Tá, então essa é a essência da nossa mensagem, dessa nossa entrevista com o Lucílio Alves, lá do CPEA, da Exalc Piracicaba. Essa escolha, vamos dizer assim, né, Lucílio, pública, a escolha governamental para o trigo, ela está centralizada, claro, na produção de alternativas, de novos cultivares, etc., coisa que você está acabando de dizer, que a Embrapa está cuidando disso. Ponto. O que fica faltando é uma definição sobre renda para o produtor de trigo por causa dos riscos climáticos. Como é que se daria isso? Como é que vocês pensam que isso pode ser resolvido? Claro que o governo vai decidir sim ou não, mas se decidir pelo sim, como é que se daria? João, eu acho que nesse caso, e de novo ampliando trigo e arroz, eu acho que a gente precisa de definir que, olha, o nosso limite está dado, por exemplo, nós não temos condições de expandir, vamos pensar nesse contexto, então nós somos importadores. Então, se nós somos importadores e vamos limitar a produção doméstica, certamente o Brasil poderia fazer acordos externos em que a gente exporte alguma coisa, importe esse trigo e, em contrapartida, dê alguma renda aos produtores. Eu acho que isso é uma questão social pública. A sociedade tem que se dispor a dar alguma forma de renda aos produtores, inclusive para mantê-los na atividade. Hoje a gente tem as contribuições de seguros, de Proagro e etc., né, que já são uma boa alternativa, mas veja que isso não está trazendo aí alguma atratividade ao produtor efetivamente. Então, de novo, especialmente para a região sul, a gente precisa de uma política pública do ponto de vista social para mantê-los. Veja que aonde era possível migrar para outra cultura, os produtores já migraram, né? O caso do milho segunda safra. Eu sou de uma cidade do Paraná, Assis Chateaubriand, que lá na década de 80 era a capital nacional do trigo. Hoje se cultiva trigo naquelas regiões ou naquelas propriedades em que o semeio de milho de segunda safra vai ser muito tardio, ou em alguns casos que há uma necessidade de uma cultura sucessora diferente. Mas só em casos, vamos colocar entre aspas, extremos, o restante eles acabam indo para o milho, né? Então o produtor está indo, inclusive a região sul, de manter essas áreas paradas, mas ao longo do tempo que a gente vê, especialmente de novo para a região sul, é um endividamento grande dos produtores, e eu acho que uma parte está aí, né? Então a gente precisa só deixar isso muito mais claro, e verificar, inclusive, se a sociedade está disposta ou não a fazer contribuições dessa natureza.
Tá certo. Muito bem entendido e muito bem analisado, Lucílio Alves. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. E a gente continua sempre contando com vocês aí do CPE. Muito obrigado, Lucílio. Disponha, João, estamos à disposição e entendemos claramente que esse é um tema polêmico, não é de uma solução fácil. A gente sabe que tem alguns deputados, sim, buscando implementações de políticas dessa natureza, mas também tem uma série de resistência do outro lado da moeda, e no ambiente em que os governos como um todo não têm recursos para nada, certamente pensar em algum benefício social não é uma tarefa fácil. Então, no final da história, realmente, quem paga essa conta toda está lá no campo, não tenho dúvidas disso. As consequências estão aí e a gente acaba sendo, de novo, o 7º maior importador mundial de trigo, enquanto em muitas outras commodities a gente está batendo recordes de exportação e, ao mesmo tempo, a área de segunda safra fica parada sem cultivo comercial na região sul e parte, inclusive, do centro-oeste. Esse é o grande desafio, não é uma tarefa trivial. Muito bem analisado mais uma vez, Lucílio. Muito obrigado, hein? Vamos em frente. Até a próxima. Até mais, abraço. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nós analisamos o trigo, mas como o próprio Lucílio alertou, também vale para a cadeia do arroz e, por que não, para a cadeia do leite, dos lácteos, que também promete ser um grande produto de exportação brasileira. Só que para isso nós temos que arrumar a casa. E a primeira arrumação é saber se a sociedade está disposta a garantir a renda do produtor quando tem quebras, principalmente pelo risco climático. Como tudo na vida, nós temos que investir, arrumar, para depois exportar. Será que o momento é agora? Nós continuamos torcendo que sim, porque é mais um produto de exportação e sabemos que a demanda virá forte. Nós precisamos nos ajeitar à carga aqui dentro do Brasil, como se diz. Muito obrigado pela atenção, continuamos atentos, fiquem no Notícias Agrícolas e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vamos em frente.